para a palavra do Senhor, que é o mais importante nesta noite. Convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Estaremos lendo do versículo 1 a 2 e o verso 7 e 8. Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1 e 2, e em seguida 7 e 8. Enquanto os irmãos procuram, quero cumprimentar os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus, que ela venha reinar sobre sua vida e sobre sua casa. Gênesis, capítulo de número 22, verso de número 1 e 2, e a seguir 7 e 8. Quem achou, diga amém. Vamos para a palavra do Senhor. Gênesis 22, verso 1. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora verso de número 7. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida de todos nós da igreja. E Deus tocou em meu coração para vir trazer essa passagem. Mas antes que nós detenhamos na qual nós acabamos de ler, eu não poderia deixar de falar um pouco do ministério de Abraão nesta terra, do chamado de Abraão nessa terra. E a palavra do Senhor vai nos dizer isso em Gênesis capítulo de número 12, quando fala a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra na qual eu te enviarei. Deus faz um chamado para Abraão, e Abraão de imediato aceita aquele chamado, porque Deus, nós sabemos, a palavra vai nos dizer que o seu pai Tera, ele adorava imagens e esculturas feitas por mãos humanas, mas Abraão queria algo mais. Abraão queria algo especial, e quando ele ouve a voz do Senhor falando com ele para que ele saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra na qual ele enviaria, Abraão toma aquilo para si e sente que ali começa o seu chamado, ali começa uma nova história. Mas nós podemos ver que Abraão já não era um jovem. Nós podemos ver, a Bíblia vai nos falar que Abraão já tem 75 anos de idade. Quando é que começou o teu ministério? Foi na adolescência? Foi ainda quando você era jovem? Ou quem sabe na idade já adulta? Ou quem sabe até na velhice? Muitas das vezes, nós às vezes questionamos, indagamos o chamado de Deus para com nossas vidas. Muitas vezes achamos que estamos velhos demais ou novos demais. Muitas vezes achamos que nós já não temos capacidade, mas Deus tem algo reservado para cada um de nós, no momento certo e na hora certa. Mas basta para isso nós obedecermos ao chamado de Deus para com a nossa vida. E Abraão, da idade de 75 anos de idade,
ele aceita aquele chamado de um Deus poderoso, porque nós podemos ver que Deus, quando aparece para Moisés na sarça ardente, ele fala para Moisés: Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas Deus, quando aparece para Moisés, para Abraão, ele fala: eu sou Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ver isso, o chamado de Abraão. E nós podemos ver que no capítulo de número 12, no versículo de número 7, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus vai dizer: apareceu ao Senhor a Abraão e disse-lhe: a tua semente lhe darei essa terra. Deus faz uma promessa para Abraão aos 75 anos de idade. A promessa que lhe daria da semente de Abraão aquela terra, uma terra na qual Deus tinha um propósito para Abraão. E nós podemos ver isso quando o chamado de Deus na vida de Abraão, nós vemos lá em Hebreus capítulo de número 11, do verso de número 8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber para herança, e saiu sem saber para onde ia. Muitas das vezes do nosso chamado, nós temos um chamado, e às vezes nós já queremos sempre algo especial, queremos sempre algo focado, mas às vezes Deus tem um chamado, na qual nós não sabemos para onde ir. E é isso que aconteceu com Abraão. Abraão não sabia para onde ele ia, apenas confiou em Deus. E nós podemos ver isso, que não é à toa que Abraão é citado como pai da fé. Abraão é citado na Bíblia Sagrada como pai da fé. Então Abraão, ele recebendo essa mensagem de Deus, esse chamado de Deus para o seu ministério, aos 75 anos de idade, Abraão segue. Só que nós temos que lembrar uma coisa: no chamado tem sempre dificuldade, vai haver sempre barreiras. E naquela caminhada de Abraão, ele vai deparar com a fome na terra. A palavra de Deus vai dizer que teve fome na terra. Então Abraão decide sair do lugar na qual ele estava e ir para o Egito. Muita gente, nós queremos sair do Egito, mas às vezes Deus tem um propósito com nós lá dentro do Egito. Sabemos que ali Abraão acaba por mentir, porque a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, chegando lá, ele pede para Sara falar que ela era sua irmã, e assim não seria punido por Faraó, que se soubesse que ele era marido de Sara, provavelmente o mataria. Então ali, e aí a palavra do Senhor vai também nos lembrar que Abraão, ele tinha 75 anos, e Sara era apenas 10 anos mais nova que Abraão. Sara então tinha 65 anos de idade. E Faraó viu formosura numa mulher de 65 anos de idade, e a tomou como sua esposa. E dele ter tomado ela como sua esposa, Faraó abençoou não, mas sim deu para Abraão servos, concubinas, deu para Abraão ovelhas, gados, animais no geral. Aquela passagem de Abraão ali pelo Egito tinha um propósito. Qual era o propósito? Naquela serva, uma das servas que foi dada para Abraão, ela se chamava Agar. E quando o Faraó toma a esposa de Abraão, Sara, como sua esposa, Deus manda uma praga para o Egito. E Faraó, tendo diante daquelas pragas que Deus havia mandado, percebe que havia algo de errado, e percebe que ela não era irmã de Abraão,
mas sim esposa de Abraão. E acontece que Faraó expulsa Abraão da terra dele. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que isso já se passaram alguns anos, precisamente 10 anos após o chamado de Abraão. A palavra do Senhor vai nos descontar que Sara, certo dia, tem uma ideia, pois a promessa já havia sido feita a Abraão, e Sara deu-se a entender que ela não seria capaz de dar um filho da promessa de Abraão. E Sara justamente pega aquela escrava egípcia, Agar, e pede para que Abraão se deita com ela, para que nela venha ter o filho da promessa. E Abraão concebe e aceita aquilo que Sara propôs para ele. E nós vamos ver que Agar acaba tendo um filho de Abraão. Só que Agar, ao conceber essa criança, Agar acaba por esnobar, acaba por talvez defamar a sua patroa, a sua dona. E Sara não aceita aquilo, Sara se revolta com aquilo e vai ter com Abraão: aquela serva na qual eu dei para você deitar-se com ela, agora já não está me esnobando, está me humilhando. Abraão simplesmente fala: faça o que tiver do bom, faça o que for dos seus olhos, seja feito dos seus olhos, conforme a tua vontade. Eu vejo aqui nessa passagem, que eu não poderia deixar de passar por aqui, que eles tinham consciência da promessa que Deus tinha para as suas vidas, que era conceber um filho. Aquele filho da promessa estava já sendo gerado, ou da suposta promessa, porque até então nós conhecemos a história, mas eles não conheciam a história até então. E aquele filho estava sendo gerado dentro da barriga de Agar. E Abraão simplesmente não faz questão alguma quando Agar sai de sua casa, e nem Sara vão ter com ela. A palavra do Senhor vai nos dizer que Agar vai para o deserto. Abraão e nem Sara, muito menos seu servo, se preocupa com isso. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que o anjo do Senhor foi ter com Agar lá no deserto. Por que muitas das vezes nós temos a promessa de Deus para nossas vidas, mas não damos valor à promessa? Por quê? Porque muitas das vezes a promessa, ela está apenas sendo gerada. Muitas das vezes a promessa, ela está sendo apenas sendo criada. Ela não está sendo visivelmente sendo vista pelos nossos olhos carnais. Eles, quando estiveram a ideia de que o filho da promessa viria de Abraão, e concebeu que Abraão tivesse relação com a tua serva Agar, e aquela filho, teoricamente para eles, da promessa, dentro do ventre de Agar, e eles não fizeram, entre aspas, questão alguma. Não era eles que tinham o consentimento, de entendimento, de que fosse isso feito, isso realizado, que aquela criança fosse gerada, mesmo que fosse através de uma escrava, mas a partir do momento, deixou aquilo de lado. É isso que acontece muitas das vezes com a gente. Às vezes nós não estamos enxergando a promessa que Deus tem. Apesar que daquela realmente não seria propriamente a promessa que Deus tinha feito, mas para eles era a promessa que foi concebida.
Mas até o entendimento deles, eles não deram importância, porque aquela serva, aquela escrava, foi parar lá no deserto, e teve que ir um anjo do Senhor e ter com aquela escrava, e falar: Agar, o que tu fazes aqui? E ela foi falar: minha dona, a minha patroa começou a me maltratar, e eu saí de frente da face dela. O anjo do Senhor fala com ela: vá e se humilhe diante da tua patroa, porque desse filho eu farei uma grande nação. E ela retorna novamente para a tua patroa. E os anos vão se passando, e aquele filho nasce. E aquele filho é chamado de Ismael. Ismael, até então, era o filho da promessa. Que nem à toa que até hoje os próprios árabes e os muçulmanos consideram que eles são os filhos da promessa, porque eles são descendentes de Abraão, do primogênito de Abraão. Só que Deus novamente aparece para Abraão, já com quase 100 anos, 99 anos precisamente, e fala que Abraão ia ter um filho, que esse ia ser o filho da promessa. Abraão se curva a sua cabeça e começa a rir, achando que um homem de 100 anos poderia ainda conceber filho, e fala que ainda a sua esposa, já quase 90 anos, esse tempo todo não teve filhos, naquele período de 90 anos que ia conceber um filho. Só que o filho da promessa era aí que viria, justamente de Abraão e de Sara, que era o verdadeiro filho da promessa. A única coisa que eles fizeram, quiseram apenas antecipar a promessa que Deus tinha para a vida deles. Mas só que nós sabemos quantas vezes nós tentamos antecipar, muitas das vezes, às vezes criamos dificuldade, ou quem sabe transtorno futuramente. Foi o que aconteceu ali, anteciparam, sendo que depois, provavelmente hoje nós podemos ver ali no Médio Oriente, até hoje há conflitos, devido a uma decisão lá no passado, lá atrás, uma má decisão que foi tomada, esquecendo, passando da promessa que tinha sido feita. E nós podemos ver que em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 28 e 30, vai nos falar que, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Nós somos filhos da promessa, como Isaque. A partir do momento que essa decisão foi feita, e logo seguido, nasce o filho da verdadeira promessa, que era Isaque. Isaque nasce, Isaque vai crescendo ao lado de Ismael. Certo dia, Ismael brincando com Isaque, Sara vê aquela situação e fala para Abraão: Abraão, não quero o meu filho junto com esse filho da escrava. Antes era filho da promessa, agora é filho da escrava. Mande que eles vão-se embora. Abraão aí, a palavra do Senhor vai nos dizer que Abraão se entristeceu. Agora fica aqui a pergunta: por que Abraão não se entristeceu quando Agar fugiu lá para o deserto? Ele não tão pouco se entristeceu, nem tão pouco mandou servos para que fosse ter com Agar, mas teve que ir um anjo do Senhor e ter com Agar. Sabe por causa de quê? Porque que quando a promessa, como havia falado, estava sendo apenas gerada, não se tinha amor ainda. Quando a promessa estava sendo formada, não havia amor ainda. Só que a partir do momento
que Ismael nasce, ele cresce, era um jovem ali, Abraão já começou a ter o amor por Ismael, mesmo sabendo ele que verdadeiramente o filho da promessa era Isaque, não Ismael. Mas a Bíblia vai nos falar que Abraão, ele se entristeceu quando ouviu essa notícia da sua esposa, para que ela mandasse o teu filho Ismael junto com a escrava. E eles vão para o deserto. E lá a própria palavra de Deus em Gálatas, versículo 4, de número 30, vai dizer: mas que diz as Escrituras: lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Aquilo que Sara teve a decisão de mandar a escrava e o filho da escrava embora, foi uma sábia decisão, porque realmente ia ter grandes problemas futuramente se os dois viessem ali se conviver juntamente. Mas Deus falou com Abraão: descanse o teu coração, porque eu irei com essa criança, com esse jovem, e farei dele uma grande nação. Mas o filho da promessa é Isaque. Isaque, que é o verdadeiro filho da promessa. Então agora nós entramos na palavra na qual onde nós lemos. Chega Deus chamar Abraão: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que ali te direi. Aquele que ainda não teve a oportunidade de ir em Israel, que eu creio que vai ir, e aqueles que já foram sabem. Aqui fala Abraão essa passagem na cidade de Moriá, uma das montanhas, que nós às vezes, como quem ainda não teve, pensa que às vezes são várias montanhas, o monte das oliveiras fica em um lugar, o monte de Sião fica em outro lugar, e assim sucessivamente, cada monte. Mas não, os montes são próximos uns dos outros, você mesmo pode ver. Então ali Deus, quando fala, uma das montanhas, que era ali tudo próximo uma das outras, tanto o monte das oliveiras, monte de Sião, contra o monte do Calvário. E aqui nós podemos ver, a Bíblia não diz precisamente qual foi o monte, diz apenas que lá Deus iria dizer qual era o monte. E nós podemos ver em seguida Isaque falando, porque ele já conhecia o ritual, ele como era filho de Abraão, ver sacrifício era coisa normal. Então Isaque vendo, e tinha mais ou menos a noção daquilo, que ia haver um sacrifício naquele monte, Isaque chega para Abraão e fala. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele diz: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Não sabemos precisamente, como eu havia falado, qual foi este monte. Pode ser o das oliveiras, pode ser o de Sião, pode ser, quem sabe, o Calvário, ou o monte da caveira. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que tinha fogo, que podemos ser representado, o Espírito Santo de Deus pode ser representado pelo fogo. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui que havia lenha. Essa lenha também pode ser representada pelo madeiro.
Só que Isaac pergunta: falta o holocausto, falta o cordeiro. Só que Abraão vai dizer para o filho, e respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Todos nós sabemos dessa passagem, conhecemos ela, e vemos que aqui foi o marketing, foi o auge. Porque quem é capaz de entregar o teu próprio filho por amor, quem quer que seja? Só que a Bíblia vai nos dizer, Jesus Cristo falando, que deu 2 mandamentos para nós. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E nós podemos ver que, se perguntarmos por muitos de cada um de nós, quem nos acompanha, qualquer um, se ama a Deus? Claro que sim. Mas se não amarmos ao próximo, claro que eu amo, é meu irmão do lado. Mas a palavra do Senhor, quando fala próximo, seja próximo, não do lado, mas pode ser lá fora. Seja um próximo, não perto de você, pode ser bem distante, a quilômetros. E muitas das vezes nós não entendemos isso, e achamos que amar o próximo é só quem está do nosso lado. Mas não, amar o próximo são pessoas talvez lá fora, que nem sequer conhecemos. Isto é amar o próximo. E às vezes nós não entendemos e não temos essa concepção, e achamos, aquele não há necessidade de amar. Para que amar aquele que está lá fora? Ou talvez você tenha algum atrito com quem está lá fora, nem é da igreja. Lembramos sempre uma coisa, que a palavra de Deus vai falar em 1 João, se nós não amamos quem nós vemos, quanto mais amaremos Deus, que nós não vemos. Como pode amar o ser humano a Deus que não o vê? Porque ser humano é muito fácil falar, eu amo a Deus. Mas como é que você ama a Deus se você não vê? E o seu inimigo, ou inimigo não, que o nosso inimigo, o único inimigo é Satanás. Uma pessoa talvez que você não tem muito amizade, ou quem sabe cria até uma antipatia por essa pessoa, seja quem ela quem for, dissemos que amamos, com certeza estamos mentindo, porque só é capaz de amar alguém se amar a Deus, se amarmos ao nosso próximo. Só através disso que nós podemos verdadeiramente amar a Deus. Então eu vejo aqui, como eu havia falado, o auge do ser humano diante de Deus, de entregar o teu próprio filho para ali ser sacrificado. Só que nós temos que ver que a palavra do Senhor vai nos dizer que o grande sacrifício não foi o homem para com Deus, mas sim o grande sacrifício foi Deus para com os homens. Nós podemos ver lá em João capítulo de número 3, verso de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito, para aquele que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Vocês têm uma promessa de Deus. Qual é essa promessa? De ter a vida eterna. Deus nos prometeu. Deus já nos deu uma promessa. Qual é essa promessa? De termos a vida eterna. Entregou o teu Filho, teu único Filho, para que nele crê. Quem crê nele é somente quem crê nele.
Não existe outra forma. Você tem que apenas crer em Deus, que entregou o teu filho. Não basta falarmos que amamos, mas não cremos. Temos que confiar apenas naquele que entregou o teu filho, o único filho. Esse é o verdadeiro sacrifício, porque Deus não concebeu que Abraão matasse Isaque, porque Deus já estava vendo o que ia acontecer. Ele ia entregar o teu próprio filho, Jesus Cristo, para cada um de nós, para mim, para cada um de nós, por amor a nós. Esse é o verdadeiro amor. Deus não deixou que Abraão sacrificasse Isaque. Deus não concebeu isso, porque Deus já tinha um propósito. Qual era esse propósito? De entregar o teu único filho. Jesus Cristo veio. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos estar atentos, porque não sabemos nem a hora, nem o dia que Ele virá buscar a noiva. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia que Ele virá buscar a noiva. Igreja de Cristo, irmãos que nos acompanham, acordem, acordem. Nós não sabemos a hora. Deus, quando fez uma promessa a Abraão, Ele não diz quando seria que o filho da promessa viria, mas ele veio depois de 25 anos. Deus concebeu o seu filho, Jesus Cristo, que veio e morreu por nós, entregou a tua vida por nós, mesmo pecadores, e deu-nos uma promessa, que Ele voltaria para buscar a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro de Cristo. Para isto, para estarmos preparados nessa grande promessa que Deus deu para nós. Cada um de nós tem a promessa que Jesus Cristo voltará para buscar a noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro é cada um de nós, é cada um de vocês, irmãos internautas, que estão aí nos vindo agora. A promessa ela já foi feita. Está demorando? Tá. Quem sabe? Está demorando. Já se passaram mais de 2000 anos. Mas quem sabe seja para nós prepararmos, nós nos moldarmos, nós nos transformarmos a cada dia. Vamos ter ser convicto. A promessa já foi feita. Vamos ter consciência que a promessa já foi feita. Assim como Deus prometeu a Abraão, o teu filho, Deus também já prometeu o teu filho e entregou já o teu filho. A promessa agora é para o arrebatamento da igreja. Temos que estar atento, porque não sabemos nem o dia e nem a hora quando Jesus Cristo voltará para buscar a noiva. Temos que estar atento. A adversidade venha sobre nós, as barreiras vai vir sobre nós, mas perseveramos firme e forte, porque sabemos que nós temos a promessa de Jesus Cristo voltará para buscar a noiva do Cordeiro. Nós temos que estar atento com a promessa que foi feita. Igreja de Cristo, vamos buscar a promessa que foi feita para cada um de nós. Jesus Cristo voltará, não se sabe nem o dia e nem a hora, somente o Deus poderoso é que sabe. Por isso, temos consciência da volta de Cristo para buscar a noiva do Cordeiro. Amém? Fica essa minha palavra
E que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Convido aqui o nosso evangelista Jonatas Lemos, que estará dando continuidade a este trabalho.